E assim, para a gente falar desse assunto, né, a sua pergunta era por que a sobrevivência das organizações depende da gestão dos fatores psicossociais. E é muito interessante quando a gente fala disso, porque a gente sempre vê as discussões muito do lado negativo, né? As pessoas só falam fatores psicossociais, as pessoas já estão atrelando a isso como se isso fosse negativo. Então, eu quis trazer esse apontamento para a gente trazer essa discussão e pensar sobre isso. Porque quando a gente fala desses fatores psicossociais, a gente está falando no trabalho especificamente, a gente está falando de aspectos que influenciam a interação entre o trabalhador e o ambiente de trabalho, né? Entre o trabalhador e os seus colegas de trabalho. Então, eles podem tanto ser de risco, como também podem ser de proteção. Então, quando a comunicação ela não ocorre de uma forma assertiva, aí podemos presenciar situações de assédio no trabalho. Quando a comunicação é uma comunicação assertiva, as pessoas estão ali para se apoiar, ocorre um desenvolvimento tanto das pessoas quanto da própria organização. Então, é bom a gente lembrar que são os dois lados de uma mesma moeda. Então, se a gente pensar dessa forma, não é tão difícil assim, né, de resolver muitas questões que nós temos aí para resolver. Trazendo um conceito, eu trago aqui um conceito da Sobol e outros autores, que eles definem o assédio como um conjunto de atos hostis que ocorre de forma crônica, continuada e repetitiva, os quais atingem a dignidade, ofendem ou prejudicam aqueles que são alvos das hostilizações. Então, nós podemos dizer que nós somos seres humanos, então pode acontecer, hoje eu não acordei num bom dia, aí de repente acontece alguma coisa ali no ambiente de trabalho, eu acabo tendo uma reação muito enérgica e agressiva. Dali a pouco eu falo assim, poxa, o que eu fiz? Eu volto, eu peço desculpa, a gente conversa, não é para acontecer, mas nós somos seres humanos. Então isso não é um assédio moral. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O assédio moral, ele, como está dizendo aqui, é continuado e repetitivo. Então, é algo que não é só hoje, é amanhã, pode ser que não seja só comigo, é com outra pessoa também, então a gente precisa ter esse cuidado. Pode acontecer de ser do líder para o liderado, do liderado para o líder, entre os próprios colegas, aí a gente traz a questão da discriminação, do preconceito racial, religioso, político e tudo mais. Pode também ser um assédio organizacional, então aí a gente está falando da cultura, que é algo sistêmico, né? Ou muitas vezes aquela empresa, porque se tem um gestor que há muito tempo ele é um gestor assediador e nada foi feito, é uma responsabilidade da empresa também. Nas lives que a gente faz, né, eu, a Tânia e o Valdir, né, seus mentorados, a gente sempre coloca esse ponto, né, a responsabilidade tem sim a responsabilidade que é do trabalhador e tem a responsabilidade que é da empresa. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Sim, porque quando a empresa, como você bem pontuou, né, se tem um líder que é assediador e está há muitos anos na empresa, a empresa está autorizando esse líder a ser assediador. Porque não tem essa da empresa falar, não, mas isso é com ele, é o jeito dele. Não, mas você, enquanto empresa, e aí a gente tendo uma visão, uma perspectiva de processo de grupo, de funcionamento de grupos, né? A empresa está autorizando, porque a empresa quem coloca esse profissional nesse lugar, e a empresa tem a responsabilidade de orientar e informar esse líder também, né? E cuidar, porque tanto assediado quanto assediador tem que ser cuidado, né? Não é só o assediado que merece uma atenção, né? Mas bem importante isso que você trouxe. Com certeza, Ana. E é interessante também que os trabalhadores assediados, muitas vezes, eles demoram a perceber que aquela situação não é saudável. Muitas vezes eles podem achar que o problema é ele mesmo, né? Aí trazendo de repente as suas próprias crenças. Não, eu não faço nada direito mesmo, eu mereço receber esse tratamento. Então, o olhar, o cuidado precisa ser muito grande dentro da empresa e está aí a importância de trabalhar a liderança, né? E aí, quando esse trabalhador ele percebe, o adoecimento ele já chegou.
né? Então, já trouxe problemas para dentro, de repente, do relacionamento em casa, já trouxe problemas trazendo aí o uso de álcool e outras drogas, uma vida que realmente começa a reverberar em outras situações da vida dele e levando esse adoecimento para outros âmbitos familiares. Mas, voltando à pergunta, por que a sobrevivência das organizações depende da gestão dos fatores psicossociais? Porque aí a gente vai falar de dinheiro, né? Então, a assédio moral no trabalho, através de um levantamento feito pela RH para você, ela fez um raio-x do assédio na justiça brasileira. Então, de 2022 a 2024, a média de indenizações por assédio moral foi de R$ 282 mil no Brasil. Algumas indenizações ultrapassaram 1 milhão. Se a gente pensa nesse valor, e se a gente jogar esse valor para a saúde, porque nós sabemos que a intervenção ela é muito mais onerosa do que a prevenção. Então, sim, olha quantas pessoas não teriam sido beneficiadas com treinamentos, desenvolvimentos, atividades dentro da própria empresa que trariam um resultado até muito maior, porque ele teria um resultado no próprio resultado, né? Trazendo aí produtividade. Aqui a gente não tem intenção de causar pânico, né? Eu, particularmente, eu fiquei muito feliz com a decisão do Ministério do Trabalho, da forma como foi conduzida. Então, assim, não vamos alterar a data, nós vamos seguir como está, mas estamos num caráter orientativo, porque aquele pânico que já foi gerado, agora as pessoas estão tendo tempo para elaborar tudo aquilo e olhar com calma. Tá, agora o que eu vou fazer? Então, eu estou feliz de participar desse momento de mudança. Então, a ideia não é gerar pânico, né? Quando a gente fala desses valores que são muito altos. A ideia é que a gente já sabe que as empresas estão passando por processos, né? Elas têm obrigações legais, financeiras, que já são, algumas estão em situações delicadas, né? Pós-pandemia e tudo mais. A ideia aqui realmente é orientar, né? Então, esses ambientes de discussão são muito ricos para que a gente possa levar informação de qualidade, informação real, atual, como, né, você disse bem no começo, e trazer essa orientação. Poxa vida, ao invés de esperar que a minha empresa precise pagar uma indenização, já pensou aí, de 1 milhão? Por que eu não vou já aproveitar esse dinheiro agora e vou investir, vamos treinar a equipe, vamos trazer palestras, vamos trazer outros tipos de atividades que possam melhorar esse ambiente de trabalho. Então, nós temos aí excelentes profissionais que possam contribuir com as empresas nesse sentido, né? Programas de saúde mental. Então, essa é a ideia. Então, identificar o assédio, levantar esses riscos, mapear, agir para eliminar o problema, né? Vai contribuir para a sobrevivência das organizações. E os talentos, eles não querem trabalhar em empresa que tem uma cultura adoecida. Também tem essa questão, né? Que nós percebemos aí como está delicado o processo de recrutamento e seleção, além da manutenção desses funcionários dentro da empresa. Sim, o engajamento, né? Realmente. E assim, né, Nayara, você trouxe um aspecto bem importante, né? Como eu disse no início, eu não, no tema da nossa live, eu não estou colocando os fatores de risco psicossociais, mas os fatores psicossociais. E você trouxe um aspecto bem importante que pode ser de promover a saúde, né? Os fatores psicossociais, eles podem ser promotores de saúde, não só de risco, de adoecimento, de gerar uma lesão à saúde mental e física desse trabalhador. Então, e como você trouxe, né? Às vezes custa muito mais barato para a empresa prevenir do que depois pagar uma indenização. Então, querido empresário, profissionais que estão aqui nos assistindo, quando a gente fala desses números, a gente não está incitando o trabalhador a entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Não é esse o nosso papel, isso não seria nem ético da nossa parte. Nós estamos aqui conscientizando
uma das estratégias para você conscientizar, para você poder fazer com que olhe para isso, para que seja, né, os empresários fiquem sensíveis a esse tema, é falar, sim, de custo, dos riscos, quais são os riscos que a empresa está correndo, né? Tem o risco trabalhista, tem o risco financeiro, tem o risco reputacional, né, quando compromete a imagem da empresa, né, tem o risco de processo, né, que isso vai impactar na gestão da empresa. Quando nós falamos de risco, num sistema que é capitalista, né, e envolve questões financeiras, claro que a gente vai ter um ouvir diferente por parte desse empresário. Claro que a gente vai poder chegar nesse empresário de uma forma muito mais rápida. Não é para botar medo, como disse a Nayara, é para que vocês falem, gente, é importante, vem com a gente, se ligue nesse tema, porque é um tema importante e a gente tem como prevenir, né, não deixar esse trabalhador chegar num sofrimento psíquico e às vezes até cometer suicídio, como já tem casos que a gente sabe aí na literatura, já foram divulgados. Por quê? Porque ele foi assediado moralmente, ou às vezes até sexualmente, né? Nayara, querida, parabéns pela tua apresentação, mas fica aí, vou tirar você